Muito bem, para concluir o programa dessa semana aqui, essas duas figuras, Sidnei Fontoura Gomes Tudo bem, Silvio? E Rui Simon. Um fala sobre a questão aí dos corretores de imóveis, mercado imobiliário, e outro sobre a Previdência Social, que, aliás, é um rolo sem tamanho, né, Rui? Essa semana tem alguma novidade, a Previdência? A novidade, Silvio, é a seguinte. O governo sempre escamoteou. Ele sempre escondeu os números reais do déficit previdenciário, né? Então, quando ele assopra um número aleatório, lá, 170 e tantos bilhões de déficit da Previdência, ele colocava isso como se fosse exclusivamente da Previdência regime geral. E não falava quanto seria o déficit do regime próprio, RPPS, o regime próprio de Previdência Social, que engloba aí os servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário, mas, enfim, estatutários. Em todos os níveis. Em todos os níveis. Bom, quando se olha apenas o número total, se chega à conclusão de que é um número parecido. Daria em torno aí de 100 e tantos bilhões, também o servidor público, o déficit do servidor público. Acontece que, num caso, chegaria aí próximo de 1 milhão de servidores públicos e no outro são 32, 33 milhões de aposentados do regime geral. Então são 30 e tantas vezes mais número de pessoas do regime geral, enquanto que com um valor pouco maior paga a toda a folha. Então fica aquela impressão de que o governo quer aproveitar essa reforma, que teria que ser feita num primeiro momento, começando com os servidores federais, onde ele tem o domínio da coisa, ele conhece os números, ele sabe onde é que estão os problemas, ele sabe como consertar isso, mas vai mexer inicialmente na Previdência do regime geral, onde, para que se faça uma mudança efetiva, ele precisa de um quórum qualificado do Congresso. Então, hoje se sabe que nesses 170 e tantos bilhões alegados pelo governo, se encontram apenas os, digamos, segurados do regime geral, né? Aí fica a pergunta, como é que a Previdência passa de superavitária para deficitária em tão pouco tempo? E se os aposentados não têm aumentos grandiloquentes, aumentos reais, expressivos, né? Como é que isso chegou nesse patamar? Então, tem que haver uma explicação. O governo não conta que esse aumento de salário mínimo teria reflexo na base, mas se encontra algumas explicações. Essa semana, um representante do governo estava alegando que esse déficit decorre talvez, muito provavelmente e tal, da situação de desemprego. Evidente, em momentos específicos, sazonalmente, pode ocorrer uma situação de desemprego onde... Menos contribuições. Menos contribuições. Mas que o contribuinte individual, o autônomo, o empregado doméstico, o facultativo, enfim, outros contribuintes, não depende de emprego e desemprego. Ele vai pagar para manter o vínculo, para ter a contribuição dele na Previdência. Então, hoje, os furos que se vislumbra aqui e ali, um aumento expressivo do auxílio-doença, digamos assim, uma forma de agir meio molenga com empresários dessas microempresário individual e também o déficit que se aplica com os servidores públicos em geral. Esse déficit, esse montante é que tem que ser combatido. Na verdade, precisa esclarecimento e que a verdade venha à tona, né? Essa é a grande questão para, a partir daí, fazer essas avaliações e fazer e promover a reforma. Sidney, alguma novidade no seu segmento? Claro que tem novidade sempre, né? Vou aproveitar aqui o gancho, porque hoje nós estamos gravando dia 25 de janeiro, né, quinta-feira,
um dia depois da Dia D. retomada, talvez, da vergonha na cara nesse país. E quero chamar aí, já aproveitando que o Rui, pegando o gancho do comentário do Rui, eu tive a oportunidade de ouvir um deputado federal da Paraíba, eu não esqueço o nome dele, que ele falou que o mais importante que a mudança na Previdência seria a mudança dos privilégios. E cita exatamente a partir dos próprios deputados, dos funcionários públicos, dos militares, enfim, os privilégios. Se nos estancassem os privilégios, talvez nós teríamos a reversão. O que isso tem a ver com o mercado imobiliário? Tem tudo a ver. Porque no momento que nós passamos a ter um sentimento de retomada, de veracidade, de credibilidade, isso se manifesta em todo o comércio, em toda a indústria, que passa a investir mais, a empregar mais, e empregando e produzindo mais, haverá um maior consumo. Tá? Então, nós teremos o aumento do mercado imobiliário à medida que a economia e que a política estiver equilibrada. Mas eu quero chamar a atenção, Silvio, Rui, nosso telespectador, o que está havendo, e é muito sério, pessoas vendendo cotas de investimento, usando o nome de grandes empresas, construtoras, incorporadoras, e de grandes empresas imobiliárias. Tá? Não entrem nesta... É uma fraude. Não existe essa compra em condomínio, não é assim, não existe vender cotas desta forma e estão, de um certo modo, abordando as pessoas de uma forma chula, de uma forma vigarista e que está aparecendo aí, inclusive, com alguns vídeos na internet. Então, tenhamos cuidado, peça a credencial, qual o número do seu Cresci, faça um contato com o Cresci, vê se realmente é corretor de imóveis e preste atenção, principalmente na forma que as pessoas falem. Quando o camarada aborda um cliente e diz, ô cara, tu tem que ver, tu vai te dar bem, meu. Só este tipo de palavreado, com certeza, desconfie. Perfeito. Fica aí o alerta para a população. Importante, Sidney. Parabéns. Um abraço, então. Muito obrigado. Até a semana que vem. Rui também. Nosso Economia e Desenvolvimento fica por aqui essa semana. Uma bela semana de trabalho a todos. Semana que vem estaremos de volta. Até lá.